A paz do Senhor, meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos. Estou trazendo aqui um texto, a qual, aleluia, Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 5, aleluia, Jesus. É um texto ao qual, aleluia, Jesus, 99% das igrejas, nenhuma delas obedece. Aleluia, Jesus. É um texto ao qual muito, aleluia, Jesus, ninguém nem, aleluia, nem lê, aleluia, Jesus, desprezam, mas é que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, ó, versículo 5, olha o que diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que os peçais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, você está vendo aqui, aleluia, Jesus, que o Senhor Jesus Cristo a todo tempo disse para que nós não venhamos nos assemelhar aos hipócritas. Jesus dizendo que nós não podemos fazer. Isso é uma ordenança do nosso Senhor Jesus para que nós não venhamos fazer estas coisas. Aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor diz. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Jesus está dizendo, não faça como os hipócritas. Ele está dando uma ordem para a gente não fazer. Ó, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Traduzindo para o Novo Testamento, igrejas, ó, que gostam de orar em pé nas igrejas e nos cantos das praças para serem vistos diante dos homens. Olha o que Jesus disse, é verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus está dizendo aqui que todo aquele, aleluia, Jesus, que gosta de estar orando em pé na igreja, aleluia. Muitos negligenciam, né, este mandamento, mas o Senhor disse que passará céus e a terra, mas as palavras, nem uma vírgula, nem um tio passará até que se cumpra tudo. Então isso aqui vai se cumprir, aleluia, Jesus, né? Os crentes que estão orando em pé na igreja não tem mais reverência, aleluia, ao nosso Deus, né? Porque se você for ler lá o livro de Atos dos Apóstolos, né, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, alguns textos lá, Hebreus, você vê muitas passagens, o apóstolo Paulo falando, né? E todos pondo-se de joelho. Sinal de reverência é de joelho. Aleluia, Jesus. Hoje não, o povo diz, não é reverência, mas a palavra de Deus, a reverência a Deus, todos ficam de pé. Aí Jesus está dizendo, não faça como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, nas igrejas, e nos cantos das praças para serem vistos. Aí Jesus disse para a gente não orar em pé, aí os pregadores falam, fique de pé. Qual é a palavra? Aleluia, Jesus, que é mais forte. Quem é poderoso? Quem é o cabeça da igreja? É o homem ou é Cristo? Cristo está dizendo para a gente não orar em pé, nas igrejas nem nas praças para serem vistos. Aí o homem disse, não em reverência a mim, mas ao Senhor, fique de pé. Você está entendendo? O homem tirando a ordenança, a ordem de Jesus. Eu creio que muitos nunca pararam para pensar nisso. Aleluia, Jesus. Mas pare para pensar. Aleluia, porque os homens, aleluia, Jesus, eles, aos poucos eles estão tirando as ordens de Jesus. Muitos têm, aleluia, glória a Deus, pregado nas praças para se amostrar, aleluia, Jesus. Mas Jesus disse, ó, a recompensa deles são aqui na terra, ó, e eles já receberam a recompensa.
A recompensa de quem não obedece a Jesus, aleluia, Jesus, que faz a vontade do homem, é a recompensa aqui na terra. Você não terá recompensa lá no céu. A sua recompensa é aqui na terra. Porque você procura agradar mais aos homens do que a Deus. Paulo e o apóstolo Paulo e Pedro dizem, procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se agrada aos homens, eu não sou servo de Cristo. Então, para você ser servo de Cristo, você tem que agradar a Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Se o seu superior, aleluia, Jesus, ou a autoridade maior na sua igreja, distorce a palavra de Deus, você não é obrigado a obedecer ele. Porque eles têm que estar no Senhor. Por que o povo obedeceu os apóstolos? Porque eles estavam no Senhor. Eles obedeceram o verdadeiro evangelho. E hoje as pessoas é só botando fardo pesado em cima das pessoas que têm que obedecer e eles distorcendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, se você for olhar, o sinal de reverência é de joelho. O que foi que Nabucodonosor queria? Que Misael, Azarias e Hananias, o que ele queria que eles fizessem? Que eles fizessem o sinal de quê? De reverência. Sinal de reverência não é de pé. Sinal de reverência é de joelho. E Nabucodonosor queria que ele se prostrasse. E era assim que Davi, era assim que Isaías, Jeremias, Samuel, Elias, Eliseu, todos os profetas de Deus, Noé, Abraão, todos eles, Daniel, você vai ler o texto e vai ver que eles se prostravam. Se prostrar é de joelho. E o apóstolo Paulo, ele ensinou o povo a todo lugar que ele passava, em todas as igrejas que ele passava, ele falava. E todos pondo-se de joelhos. Na casa de oração nós temos que estar prostrado. Nós somos pó, somos cinza. Aleluia, Jesus. Não somos merecedores de nada. Nós merecemos era a morte. Aleluia, Jesus. Mas a misericórdia do Senhor é eterna, ela dura para sempre. E é por causa da misericórdia que nós estamos hoje na graça. Aleluia, Jesus, para ser salvo. Então o sinal de reverência é de joelho. E Jesus está dizendo, e não faça, e não seja, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé e nas praças para ser visto diante dos homens, porque aqui ele vai receber a recompensa. Ó Jesus, tu porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orarás a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus diz, e não use as mesmas palavras repetidas, como os gentios fazem, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tem muitos falando, que não ora 1 hora, que não ora 2 horas, é crente derrotado. Dá para nascer esse que ora em 1 hora, 2 horas sem repetir uma frase. Aleluia, Jesus. Pelo muito falar não será ouvido. É a palavra do Senhor que está dizendo. Deus quer oração sincera. Aleluia, Jesus. Se você orar 20, 30 minutos e for oração sincera, Deus se agrada. Aleluia, Jesus. Não vá para esse ensinamento que muitos estão distorcendo, né? Que está aqui mesmo no livro de Mateus, quando Jesus ele sobe no Getsemane. Aleluia, Jesus. Que as pessoas e os 3 discípulos de Jesus adormeciam. Esse texto aqui é distorcido por muitos. Aí Jesus fala, não velai comigo pelo menos 1 hora. Não orai comigo pelo menos 1 hora. O povo prega dessa maneira. Não orai comigo pelo menos 1 hora. Jesus não disse orar. Velar é vigiar. É você estar acordado, você estar atento. Porque não tem lógica Jesus falar para orar 1 hora. Aleluia, Jesus. Se era uma época que Cristo, naquele tempo, Cristo estava sendo perseguido pelo soldado. E Jesus ele foi orar e pediu para que, aleluia, Jesus, isso ficasse atento, acordado, vigilante. Velar é ficar acordado, atento e não orar. E muitos distorcendo esta palavra. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, não é por muito falar que você será ouvido, viu? Fecha a tua porta. Fale em secreto com o Pai, que em secreto te recompensará. Aleluia, Jesus.
O Senhor sabe, ó. Versículo 8. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, antes de nós pedir, Deus já sabe do que nós necessitamos. Do que nós necessitamos. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, não adianta sair se esgoelando aí na rua. Ainda quando for orar, ainda orar em pé ainda. Se quiser orar, ore de joelho, na rua, nas praças. Você quer ser visto, mas seja prostrado. Se ele quer repreensão, que ore em pé. Na igreja e nas praças. Quer dizer que não pode orar na igreja? Pode sim, de joelho. Aleluia, Jesus. Ah, pode orar na praça? Pode sim, de joelho. Nós somos pó, somos cinza. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Quando você estiver orando ali, não é você que tem que aparecer. É Jesus que tem que aparecer. E quando você está de joelho, prostrado, orando, todo mundo vai olhar. Eita. Aí ele vai olhar logo, que ali é a reverência a Deus. Quando você ora em pé, é aquele sinal de autoridade. Eu estou certo. Eu sei que é eu que estou fazendo, eu que estou orando, eu que sei orar. Então, entendendo? E quando você está de joelho, é sinal de humilhação a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus. Obedeça a Jesus. Não agrade ao homem. Porque se você agrada ao homem, você não é servo de Cristo. Procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se agrada aos homens, eu não sou servo de Cristo. Então agrade a Deus. Jesus está dizendo, não vos assemelheis, pois eles, aleluia, Jesus, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes de que nós pedimos. Ó, e orando não usei de vãs repetições, como gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quando você vê alguém estar se empolgando que ora 1 hora, 2 horas, aleluia, Jesus, 3, 4 horas de relógio, que ora mais, não sei o quê, aleluia, Jesus. Jesus disse, ó, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, aleluia. E se você ora 10 minutos, 15, 20, aleluia, Jesus, mas é uma oração sincera, é uma oração, aleluia, de um homem arrependido, de um homem sincero que quer mesmo conserto com Deus, Deus vai ouvir. Aleluia, Jesus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Se você orar 10 minutos, 15, 1 hora, de manhã, por exemplo, à tarde orar mais 20. Você está entendendo? Então, não tem necessidade. Aleluia, Jesus. E as pessoas estão oprimindo as outras pessoas, se sentindo melhor porque ora 1 hora, 2 horas. Quem fazia isso eram os fariseus. E é por isso que o Senhor está dizendo, não faça como eles. Porque por ele usar palavras bonitas, e falar muito, achava que estava agradando a Deus. E não estava agradando a Deus, não estava nem passando do teto, não passava nem da cabeça a oração. Quando Jesus fala assim na sua palavra, que muitos, como Isaías falou, né? E muitos me louvam com a boca, mas o coração está longe. Tem uns que estão orando, ora 1, 2, 3, mas o coração está longe de Deus. Honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe, está afastado do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu sei que muitos não têm coragem de falar isso. Aleluia, Jesus, eu já falei, eu já preguei uma vez e eu fui muito apedrejado por isso. Até hoje, aleluia, Jesus, aleluia, eu sou apedrejado por isso. Mas é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia que fala isso. Ó, nesse mesmo texto, se você for já mais para frente, Mateus 7, a Bíblia diz, ó, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas. Por que o Senhor Jesus fala isso? Muitos também distorcem esse texto. Meu irmão, aleluia, Jesus. Infelizmente, você aprendeu errado, viu? Infelizmente, tem muitos textos aí distorcidos. Aleluia, glória a Deus. É como eu já tenho dito em vários outros vídeos. É o evangelho da Nátima. É o evangelho ao qual, aleluia, Jesus, o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas. Capítulo de número 1, versículo do 7 em diante. Admira-me que está passando tão depressa daqueles que vos chamou para a graça. O qual não é outro evangelho.
mas há uns que perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. Aí olha o que o apóstolo Paulo fala. E mesmo que venha um anjo do céu, ele só vai vir se Deus mandar. E mesmo que venha um anjo do céu, ou até mesmo nós, apóstolos, fale ou faça qualquer coisa que vá além do que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado. Aleluia, Jesus. Então nós não podemos falar aquilo que Cristo não falou. Senão estaremos sendo amaldiçoados pela palavra. Muito tem amanhã, minha experiência. Não, é porque eu aprendi assim. É o que aprendeu. Aprendeu errado. Aleluia, Jesus. O certo é como está escrito nas Escrituras Sagradas. Não vá por experiência, senão você vai quebrar a cara. O apóstolo Paulo foi pela experiência de Gamaliel, quebrou a cara. Quando Gamaliel passou aleluia, Jesus ensinar o apóstolo Paulo, ele aprendeu que tinha que matar os servos de Cristo, torturar. Aleluia, Jesus, ele tinha que escarnecer do povo de Deus. Porque ele aprendeu do homem, ele aprendeu errado. Se você ler João capítulo 1, versículo de número 2, ou é 3, se me falha a memória, no versículo 27, a Bíblia diz que nos ensina é o Espírito Santo de Deus de todas as coisas. Não há mentira, mas sim a verdade. Então, quem nos ensina é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Não tem necessidade de nenhum homem nos ensinar. É você ler, orar, jejuar e pedir ao Espírito Santo para lhe ensinar. Tudo que eu estou falando aqui para você, aqui em vários vídeos, se você for me acompanhar, você vai ver que não tem nada aqui que eu aprendi do homem. Tudo eu aprendi do Espírito Santo de Deus. Por isso que é diferente de muitas pregações que você vai ver. E voltando para o texto aqui, não deis o que é santo aos cães e nem aos porcos. Jesus está falando de quê aqui? Muitos distorcem esse texto dizendo que, aleluia, são as pessoas que estão lá fora. Que os cães e os, aleluia, Jesus, são aqueles que não têm Jesus. São aqueles que estão lá fora. Mas se você for prestar atenção, não tem lógica. Como é que Jesus fala aí de por toda a nação pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai e do Filho e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado? E de repente, você já tem um texto, Jesus dizendo que não é para te dar a pérola, aleluia, aos porcos e não dar comida aos cães. Você vendo que não tem lógica? Isso aqui é um ensinamento distorcido dos homens. Jesus ide por todo e pregar o Evangelho. Nós temos que pregar para toda a criatura. E quando Jesus fala para a gente não dar pérola aos cães, não dê aos cães o que é santo, e aos porcos, são aqueles que conhecem a palavra e não querem obedecer a palavra. São aqueles que se desviaram da verdade, conheceram o verdadeiro evangelho e agora Jesus, glória a Deus, não querem mais obedecer. É esse que Cristo está falando. Porque o cão, ele come do próprio vômito, não é isso? Ele vomita, depois ele come o próprio vômito. Você era pecador e falho, nós éramos pecadores falhos, e a gente comia de tudo aquilo que... Aí quando a gente conhece o Evangelho, a gente joga tudo para fora, para ser uma nova criatura. E depois você se afasta da presença, ou o homem se afasta da presença e volta a comer o vômito. Tudo aquilo que você pregou que era ruim e hoje você está fazendo. É o que conhece a palavra. E os porcos são aqueles também, semelhantemente ao cão. E é por isso que o Senhor disse, são aqueles que conhecem a verdade, mas não querem obedecer. Aí Jesus, não deis aos cães o que é santo. Não dê a palavra, as pérolas, a essas pessoas que não querem. Eles se desviaram da verdade, eles não querem mais. E muitos pregam distorcido esse texto, dizendo que os cães é que estão lá fora. Se fosse que está lá fora, por que Cristo mandou pregar para toda a criatura? Você está entendendo? Os cães e os porcos são aqueles que não aceitam mais a Bíblia, aqueles que não aceitam mais as Escrituras Sagradas como ela está escrita. Jesus já disse aqui, será que acharei fé na terra? Esses que já estão, aleluia, Jesus, fugindo da verdade, são aqueles que não dão mais crédito na palavra. Tem 10, 15, 20 anos de evangelho e aí, quando a gente vai pregar e mostrar na Bíblia, aí já começa com desculpinha dizendo que a minha experiência eu já conheço e eu já vivi muitos anos.
mas ninguém está acima da palavra. Nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhum homem, nenhuma igreja está acima da palavra. A palavra, ela é superior a tudo. É tanto que ela veio do céu. Aleluia, Jesus. Ela veio junto com Cristo. Ela veio do céu. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Cristo. Ninguém está em cima da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, obedeça a Jesus. Se Jesus disse para você não orar em pé na igreja, não ore. Ore de joelho. Se Jesus disse, aleluia, glória a Deus, que nem para você orar em pé nas praças, para você ore de joelho. Porque senão, se você continuar nessa desobediência, obedecendo aos homens, você vai receber a sua recompensa aqui na terra. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, entre no teu quarto, fale em segredo com o teu Pai, que segredo te recompensará. Não use repetições nas palavras. Não se empolgue ou queira humilhar os outros porque você ora muito. Porque você vai falar muito, mas Deus não vai ouvir nada. Aleluia, Jesus. Não vos assemelheis a eles. Deus sabe do que nós necessitamos. Antes de nós pedir, Ele já sabe. Deus já sabe. Não estou dizendo que para você não orar. Nós temos que orar 3 vezes ao dia, ou 4 ou 5. Mas não faça como os hipócritas, que acham que por muito falar será ouvido. Palavras bonitas, fictícias. Aleluia, Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Porque aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Aleluia. Amém. E Deus abençoe.